E a Justiça concluiu as audiências de custódia dos radicais bolsonaristas presos depois da depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Fala aí, Rafael Procópio. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou 2 habeas corpus impetrados pela defesa de 2 pessoas que participaram dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Esses são os primeiros recursos de liberdade negados pela Corte, relativos à decisão do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Por outro lado, já passa de 800 o número de pessoas presas nesses atos que passaram por audiência de custódia. A partir desse processo, que foi finalizado nesta segunda-feira, os suspeitos puderam ter as prisões convertidas em definitivas ou em medidas cautelares, como a liberdade provisória. Por conta do fluxo de presos e pessoas relacionadas a eles, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal determinou que seja divulgada uma lista com o nome dessas pessoas que receberam uma dessas medidas de liberdade. Bom, durante as audiências de custódia, segundo o jornal Folha de São Paulo, diversos presos reclamaram da falta de conforto nas celas e fizeram pedidos inusitados. Um deles se queixou que, desde que havia sido detido, não tinha condições de limpar as lentes de contato. Ele foi autorizado a receber o produto adequado para a higienização. Outros reclamaram da falta de água gelada para beber, do fato de que a cadeia não tinha Wi-Fi, não poder usar celular e da qualidade da comida. Os detidos ainda exigiram mais espaço, alegando que estão dividindo celas onde só cabem 8, com outras 10 pessoas. Quanto tempo faz que a gente fala sobre tudo? Não sobre o Wi-Fi e celular, né? Não, sobre as condições do sistema prisional. Estou descobrindo que não é uma coisa bacana ser preso. Pois é, gente. Que você não tem um tratamento digno, de fato, quando você é preso aqui no Brasil. Sendo que esses aí estão recebendo um tratamento 1 milhão de vezes mais digno do que a média concedida nos presídios brasileiros. Eu não gosto de comentar sobre opiniões que eu não conheço, né? Como, por exemplo, generalizar as pessoas que estão lá dizendo fica dizendo que preso bandido bom é bandido morto. Eu não sei o que pensam todas essas pessoas a respeito do sistema prisional, a respeito do sistema carcerário, mas eu ficaria muito curioso se houvesse uma pesquisa pré-8 de janeiro, eu sei que isso é impossível, para saber o que pensavam essas pessoas a respeito do tratamento oferecido a presos preventivos, a presos em carceragens, a presos em presídios no Brasil, antes de serem esses mesmos personagens. Tenho a impressão, não sei, de que a opinião seria bem diferente em relação a essa que eles têm a respeito da vida deles agora. Agora, eu tenho certeza que eles não estão lá tendo que fazer vaquinha para comprar absorvente para as mulheres que menstruam, que não estão lá tendo que encarar como um luxo ter um sabonete Dove, né? Eles não estão lá tendo que encarar como grande luxo uma comidinha diferente, que tem carne junto. Então, porque isso sim é condição de preso no Brasil. Condição de preso no Brasil é essa. É quando a presa que consegue comprar um sabonete Dove é uma presa rica. Né? A presa que tem absorvente, nossa. É água gelada que sai do cano. Quando há. Não, eu tô falando assim, a presa que tem água quente para tomar banho. Aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Pública teve que entrar com uma ação na Justiça para que o estado de São Paulo providenciasse água quente em todas as prisões. E não tem em todas as prisões. A gente está falando do estado de São Paulo. Tá? A gente tem preso em delegacia no estado de São Paulo, que é um absurdo. E é um dos estados o estado mais rico do país. Né? Então, assim, é isso. Eu tô falando disso, tá? De privada no chão, que é a antiga patente que você chamava, esse tipo de coisa. É disso que a gente tá falando. Você se revezar. Se revezar para poder deitar. Pessoas deitadas e sentadas porque não há espaço para que todos deitem no chão. É isso. A realidade é essa. Essa é a realidade do sistema prisional. E é por isso que a gente sempre disse que isso não é decente, que a pessoa, quando ela é privada de liberdade, ela é privada unicamente de liberdade. Ela não está sendo privada dos demais direitos, né? Ela está sendo privada da liberdade. Ela precisa ter um mínimo de dignidade, ela precisa ter um mínimo ali de decência para poder continuar vivendo ali onde ela está. Agora, eles estão entendendo, mas assim, até onde eu sei, os presídios onde eles estão lá em Brasília não são esse horror, né? Não gozam dessas condições terríveis. Sabe que tem um seriado chamado As Piores Prisões do Mundo?
Se não me engano, tá no Netflix. É? Que o cara Obrigada, visita lá as prisões mais barra pesadas do planeta, inclusive brasileiras. Então vai pra Colômbia, vai pras Filipinas, e ele passa, esse sujeito aí que é um inglês, ele passa uma semana preso, como se fosse um preso comum, e sempre ficando na parte mais perigosa desses presídios, quando possível, né? Quando não há uma guerra de gangues lá que coloque em risco a própria vida dele, mas para ele sentir como é que é a vida dessas pessoas, e não é moleza. E num desses episódios, ele fez o inverso, ele visitou a melhor do mundo, que é uma que fica na Noruega, que parece uma pousada 3 estrelas, né? Todo mundo é livre para circular ali, tem mesa de ping-pong, mesa de sinuca, os quartos são super confortáveis, tem televisão, essa é a melhor prisão do mundo. E tem gente que cometeu crimes pesados ali, tá? Não é só gente que roubou galinha. E os presos socializam com os carcereiros como se fossem iguais. Não há uma relação de comando ali. Né? Os carcereiros estão ali para garantir a segurança de todo mundo, mas eles não estão, por exemplo, armados. Porque os caras não teriam mesmo condições de escapar. E conversam ali de igual para igual no sofá. Tem um sofá, né? Eles ficam lá batendo papo, falando da vida, como se fossem pessoas iguais mesmo. E o cara estranhou muito isso. Porque mesmo nos países mais civilizados, ele não encontrava esse tipo de relação entre carcereiro e detento. E aí uma delas, uma carcereira, disse, olha, a pena dessas pessoas é a privação da liberdade. E só. Esse é o ponto. Né, a gente não tem o direito de torturá-las, de impor uma nova pena da nossa cabeça as maltratando. Tudo bem, eu tô falando da Noruega, eu sei que isso não vai se aplicar aqui no Brasil, como não se aplica na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente tá falando do pináculo do desenvolvimento humano em 2022. Né? Mas talvez agora essas pessoas estejam descobrindo que o tratamento oferecido ao preso aqui no Brasil de fato é desumano. Agora que elas sentiram na própria pele. Quem sabe não melhorem como pessoas, né? Mudem um pouquinho de ponto de vista a respeito daquelas frases feitas tolas, bandido bom é bandido morto, as frases que saem da boca do próprio presidente, que comemora chacinas, dizendo basta não ser preso. Né? Acredito que não, porque eles não se veem como criminosos, né? Eles não se enxergam como tal, eles acham que estão lá injustamente. Uma dessas frases, o ouvinte está lembrando aqui, olha, se tem 10 pessoas na cela, é porque cabem 10 pessoas. Se tem 400, é porque cabem 400. Esse era o raciocínio, né? Nosso ouvinte está lembrando que um dos raciocínios era esse. Por que dizem que tá superlotado? Sendo que cabe gente lá. Por isso.